Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do projeto Orai Sem Cessar e a mais uma Escola Bíblica. Para quem acompanha o projeto Orai Sem Cessar, sabe que nós estamos estudando o livro de Atos. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre o crescimento da igreja, a instituição dos diáconos e o martírio de Estevão. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a perseguição e dispersão da igreja. Vamos entrar ali no o evangelho sendo pregado para os samaritanos e a conversão de Paulo. Mas antes eu quero convidar você, se for o seu primeiro contato com o projeto Orais Sem Cessar, eu te convido a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, depois ali da perseguição, né, do martírio ali de Estevão, naquele dia levantou-se, né, grande perseguição contra a igreja ali em Jerusalém, né, e exceto os apóstolos que não foram dispersos, né, mas os outros saíram para as regiões da Judéia e Samaria. Assim está descrito no capítulo 8 do livro de Mateus, logo após o martírio de Estevão, mostrando a primeira perseguição à igreja que estava ali em Jerusalém. Ninguém era poupado, por isso a dispersão do povo. Como a palavra menciona, os cristãos eram assolados, que significa totalmente destruídos, e Saulo é o personagem principal nessa perseguição. É bem verdade que, com a dispersão ali dos cristãos, o mandamento do Senhor Jesus de anunciar o evangelho ao mundo inteiro acabou sendo cumprido, pois a palavra diz que os cristãos eram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Pela ação divina, né? Essa perseguição naturalmente culminou ali numa ação missionária da igreja, mesmo sem eles perceberem. Lucas afirma ali no livro de Atos que todos foram dispersos, menos os apóstolos. Muito provavelmente, Saulo, né, que os perseguia, visava os judeus helenistas, aqueles, né, que foram entre eles, como eu falei na aula passada, na eleição dos diáconos, eles eram de nome gregos, né? Então eram os judeus que viviam ali fora de Israel, que falavam grego e que tinham adotado costumes e práticas gregas, enquanto ainda mantinham suas raízes judaicas. Isso por estarem ali mais ligados a Estevão, né? Que é o nome grego, como foi falado na aula passada. Na aula anterior eu falei sobre esses primeiros diáconos, né? Que tinham esses nomes gregos, inclusive Estevão. O ataque à igreja ali levou a comunidade cristã de Jerusalém, com seus milhares de membros, a se dispersarem. Buscando segurança para suas vidas, né, eles começaram a se espalhar por toda a Judéia. Os cristãos, com o coração cheio de fé e fervor, levaram o evangelho para onde eles iam. Alguns chegaram à cidade de Antioquia, na Síria. Nessa cidade, em meio a uma população grega, os exilados tornaram Jesus conhecido, tanto de grego como de judeus. Como os judeus recebiam ali em Antioquia plenos direitos de cidadãos, imigraram para lá grande número deles. Foi inclusive em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados cristãos pela primeira vez. Com a dispersão ali dos judeus cristãos, foi estabelecido o cristianismo no mundo todo, pois um pouco mais tarde, a próspera igreja de Antioquia, que enviaria Barnabé e Paulo como os primeiros missionários a pregarem Cristo aos gentios. Só agora os seguidores de Jesus tinham consciência do que Jesus queria dizer quando declarou: sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. Né? E ali, com essa dispersão, começa também a evangelização entre os samaritanos. Né? A ordem de Jesus foi para que os seus discípulos fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até as extremidades da terra. E assim aconteceu. Jerusalém era o principal distrito ali da Judéia, então, e de província romana,
que foi evangelizada. Disso, o próprio sumo sacerdote, lá quando a gente viu a prisão dos apóstolos, né, de Pedro, e quando Pedro e João, né, um dos sumos sacerdotes fala, lá no capítulo 5, se não me parece, na penúltima aula, esse sumo sacerdote fala assim, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina. Então era necessário, né, ainda alcançar ali toda a Judéia, indo ao Mar Morto e do Rio Jordão, de um lado as praias do Mediterrâneo, do outro lado invadir o sul, subir até o norte, atravessar a fronteira, penetrar na província vizinha e se espalhar pelo mundo, enchendo do evangelho, conforme a instrução, o mandamento ali do Senhor Jesus. Os cristãos não teriam razões, né, se pararmos para pensar, para abandonarem Jerusalém, porque conforme a gente já tinha estudado, né, quando a gente viu inclusive ali no estudo sobre Ananias e Safira, eles estavam ali todo mundo vivendo em harmonia entre os irmãos, os pobres, as viúvas, os órfãos, os menos abastados, eles eram parados pelos irmãos que tinham condições, que podiam, né? Lembra nas últimas aulas, quando a gente falou, inclusive, dessa lição de Ananias e Safira, que os irmãos, eles vendiam as suas propriedades, os seus pertences, para que todos tivessem igualmente, para que fosse comum, né? Eles viviam em comunidade, literalmente em comunidade. Então, por que se dispersar? Por que sair de um lugar que era confortável, né? Que eu tinha abrigo, eu tinha alimentação, eu tinha o apoio ali dos irmãos. Se não fosse a perseguição, claro que eles iam continuar em seus lugares, né? Mas para cumprir a vontade de Deus. Os adversários ali, né, dos cristãos foram instrumentos nas mãos do Senhor. Com a morte de Tibério, governador ali de Jerusalém, Jerusalém passou por 2 anos ali sem um governador imperial, né? Enquanto os partidos religiosos estavam ali lutando ferozmente, né, para ocupar o poder. Com isso, trouxe dias de labuta, dias amargos aos lares cristãos, que eram forçados a negar ao Senhor, a negar Cristo. Caso eles não negassem, eles eram açoitados e muitos foram até mortos. Filipe, um dos 7 diáconos, né, que partiu para Samaria, como resultado da perseguição e da dispersão ali da igreja, começou ali na população samaritana a ser evangelizada ali por Filipe, né, que até então o evangelho só tinha sido anunciado aos judeus. Pedro e João resolveram ver de perto esses feitos de Filipe em Samaria de tal êxito que foi a missão dele ali, né? Quando Pedro e João chegaram ali a Samaria, eles não tiveram dúvida da conversão dos samaritanos. Então, o que eles fizeram? Impuseram as mãos a eles, né, aos samaritanos, para que eles também fossem cheios do Espírito Santo, da mesma forma que aconteceu ali em Pentecostes. E ali em Samaria tem um caso, um episódio bem conhecido nas escrituras, que não pôde passar despercebido, que é o Simão Mágico. Ele era digno ali de destaque, ele foi digno, inclusive, de destaque nas escrituras, porque esse Simão, ele impunha certo respeito e temor sobre o povo, né, com seus poderes mágicos, né, e estranhos, de certa forma, até espantosos, né, mas ele mesmo ficou atônito quando ele viu os milagres sendo realizados ali pelos apóstolos, né, ali por Filipe. E por Simão ter ficado ali atônito, né, pelos feitos de Filipe, o próprio Simão creu. O que acontece é que Simão, o mágico, não tinha entendimento de onde vinha aquele poder e acreditou que com dinheiro ele compraria esse poder, né? Ou o segredo do sucesso dos apóstolos, pois muito provavelmente foi com dinheiro que ele conseguiu ser ensinado em suas artes mágicas. Mas Simão, o mágico, foi logo contido por Pedro, que lhe apontou o seu pecado, né? Por procurar possuir o Espírito Santo de forma indigna. A princípio, pareceu que ele se arrependeu de tal proposta e pediu aos apóstolos, inclusive, que orassem por ele, no sentido de que ele não fosse atingido pelo castigo divino.
Mas, estudando sobre, segundo Hipólito, né, que é um importante teólogo e líder da Igreja Antiga, que viveu no século III, conhecido por suas obras teológicas como Refutação de Todas as Heresias, diz que no final, né, de Simão ali, o final dele foi um fracasso. Ele, Simão, né, sugeriu ser enterrado vivo, prometendo reaparecer dentro de 3 dias, o que, claro, não conseguiu, não aconteceu. Hipólito então afirmava que Simão o Mágico não era de Cristo, né? Não era um verdadeiro cristão. A literatura cristã posterior apresenta Simão ali como pai de todas as heresias. Um outro caso que precisa ser destaque ali na pregação de Filipe, né? Depois ali de Simão o Mágico, é Filipe e Eunuco. Uma outra ação conhecida, né, de Filipe em Samaria, que foi batizar, explicar e batizar o eunuco, que era tesoureiro de Candace, rainha dos etíopes. O eunuco estava ali peregrinando em Jerusalém e retornava para o sul, viajando ali numa carruagem. Quando, né, voltava ali de viagem, ele lia o profeta Isaías, mas era necessário que alguém interpretasse, explicasse para ele a palavra. E o Senhor, claro, de pronto, já havia providenciado esse intérprete. O Senhor enviou ali Filipe, que anunciou, né, o Senhor Jesus ao eunuco, que prontamente creu e logo já foi batizado. Enquanto o eunuco prosseguia seu caminho, a sua viagem alegre, Filipe foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, da presença ali, né, da frente do eunuco, e foi para Azoto. E ali e dali anunciava o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesareia. Já no capítulo 9, o próximo passo ali do livro de Atos, do ensinamento do livro de Atos, é a conversão de Saulo. No capítulo 9 do livro de Atos, narra essa conversão, que será conhecido posteriormente como Paulo, o apóstolo das gentes, né, ali dos gentios. Não se tem muita informação, né, sobre Saulo, o seu nascimento, né, até o seu ali o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos. Sabe-se que ele era da tribo de Benjamim, era zeloso membro da seita dos fariseus, cidadão romano por ter nascido na cidade grega de Tarso, na Ásia Menor, na época pertencente ao Império Romano. Saulo foi educado por Gamaliel. Gamaliel foi aquele que nós estudamos quando Pedro e João foi preso, né, que deu aquela sugestão de soltá-los, dizendo que se a obra fosse de Deus, ela ia permanecer, se não fosse, deixa que iria morrer. Gamaliel era doutor da lei e membro ali do Sinédrio, né? E Saulo foi instruído por ele. Para Saulo, inclusive, por conta, né, da instrução que ele recebeu ali dos seus mestres, a lei de Moisés tinha validade eterna e o templo de Jerusalém era inatingível, santuário do Senhor dos Exércitos. Por isso, Saulo nutria ali um ódio aos cristãos que pregavam a Cristo ressuscitado e Cristo sendo feito Messias e Senhor de todos. Então, Saulo empenhou ali no extermínio do cristianismo em Jerusalém. Por isso foi ao encalço daqueles que haviam fugido para Damasco, a fim de trazê-los de volta a Jerusalém, para que eles fossem julgados e, claro, condenados à morte. Então Saulo marcha ali para Damasco, né, à procura desses seguidores do evangelho, mas aproximando-se da cidade, segundo as escrituras, um jato de luz cegou-lhe os olhos e o fez cair por terra, né, cair no chão, sob uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que Saulo prontamente indaga: quem és tu, Senhor? Que queres, Senhor, que eu faça? O Senhor Jesus logo responde dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E a partir de então, Saulo, né, depois Paulo, tornou-se o principal porta-voz do evangelho. Ainda cego, Saulo foi conduzido pelos homens que o acompanhavam à casa de Judas, onde permaneceu ali em oração.
Ananias, que já havia sido avisado pelo Senhor para ir ao encontro de Saulo, lhe impor as mãos para que ele voltasse a ver, ficou a princípio ali temeroso. Quem não? Pois conhecia bem quem era Saulo e todos os males que ele havia feito aos cristãos. O Senhor então confirmou a Ananias, dizendo, né: Este é para mim um vaso escolhido. E assim, Ananias foi ao encontro de Saulo, pois ele estava certo da sua missão, colocou as mãos sobre ele, chamando Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e Saulo tornou a ver. E a partir de então, o perseguidor passou a ser perseguido, pois Saulo passou a defender a mesma causa que antes procurava destruir. Os judeus, inclusive, ali se indignaram com Saulo, né, de tal maneira que ele teve que fugir de Damasco. Aquelas alturas, a igreja começou a ter um pouco de paz, segundo está escrito no livro, no verso 31 ali do capítulo 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja crescia em número, porque quem importunava tinha deixado de importunar. Inclusive, somente após 3 anos ali da sua conversão, né, que Paulo voltou em Jerusalém, quando ele teve contato com Pedro e Tiago. Tiago, irmão do Senhor. Segundo a palavra, Barnabé facilitou esse encontro, pois os próprios apóstolos deviam ter dificuldade em acreditar nessa conversão de Saulo. Porém, quando ali já Paulo começou a pregar nas sinagogas de Jerusalém, ele também teve que ser retirado da cidade por medida de segurança, né, de tamanho poder e conversão, né, que ele conseguia fazer ali com os cristãos, de tamanho poder pelo qual ele era usado através do Espírito Santo, né? Bem, na próxima aula vamos abordar ali a fundação da igreja. Nós vamos sair agora um pouco, vamos falar um pouco sobre a igreja gentílica, né? A conversão de Cornélio e o Espírito Santo sobre os gentios, dando ali continuidade agora aos feitos de Paulo. Te agradeço por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.